Testando. Testou bem. Tudo certo? Pouco alto. Tudo bem. Bem, bom dia para todos, pessoal do Rio, pessoal dos outros estados. Nós vamos dar prosseguimento aí nos temas que a gente tem tratado nessa edição do curso, que são tratados no livro A Matemática do Ensino Médio, volume 1, que essencialmente trata de funções. Esse é o material no qual o ensino, na primeira série do ensino médio, é centrado. E essa é uma escolha adequada. Quer dizer, nós todos estamos de acordo que o conceito de função, que vai permear todo o estudo da matemática do nível médio em diante, é uma escolha bastante adequada para se iniciar o ensino médio. Durante o ensino médio, inclusive, há farta oportunidade de trabalhar com funções em atividades que sejam interdisciplinares. Então, física usa funções o tempo todo, tá? A própria química usa funções o tempo todo, a biologia deveria usar funções o tempo todo. Então, há uma oportunidade muito grande de se mostrar quão relevante isso é para a matemática e para as aplicações da matemática para as outras áreas. Tá? Infelizmente, não é isso que se consegue ao se terminar a primeira série do ensino médio. Eu não acho que, de modo geral, a gente seja bem-sucedido ao encerrar a primeira série, de passar para o aluno quão importante é aquilo que ele acabou de estudar. Ele aprende a fazer muita manipulação, tá? Em particular, com relação a funções exponenciais logarítmicas. Eu tenho certeza que o que o aluno vai lembrar, esse é aquele assunto que tinha que resolver umas equações assim, 2x2 menos 2x igual a 4 elevado a x. Aí eu tinha que igualar os expoentes, fazer umas continhas, discutir. O que ele vai lembrar é o aspecto manipulativo, tá? O aspecto algébrico do que é ensinado a respeito de funções. E perde o mais importante, pelo menos na minha opinião. O mais importante, na minha opinião, é que funções, tá, são a maneira que o matemático tem, tá, de descrever relações entre grandezas. Tá? E isso é o que é a parte crucial na atividade de modelagem matemática, de você descrever coisas que ocorrem no mundo com auxílio da matemática. Tá? Quase sempre, quando a gente fala em usar... quase sempre não, sempre que a gente fala em usar matemáticas nas aplicações, é isso que a gente está fazendo. Tá? Pegando uma situação que existe no mundo, que é formulada na linguagem do mundo, na linguagem que é específica de cada área, pode ser das ciências, pode ser também da vida cotidiana, tá? E transformar esse problema para a linguagem matemática para buscar uma solução dentro da matemática. E aí, retornar o resultado dessa resposta para a situação cotidiana. Então, nós fizemos, há alguns anos atrás, quer dizer, dentro desses 13 anos que nós temos realizado nosso curso para professores de matemática do ensino médio, tá? Nós fizemos esse curso com vários sabores diferentes. Tá? E uma dessas realizações resultou na publicação desse livro, tá? Que é o livro Temas e Problemas, que é um dos livros... Pegou? Um dos livros da coleção de professores de matemática, se não me engano, está esgotado, mas vai ser reeditado. Então, ele vai estar disponível novamente aí nos próximos meses. Tá? E, de todo modo, como ele foi resultante aí de uma realização específica do projeto, com financiamento
específico, ele está disponível na íntegra na página que o Wagner citou ontem. Tá? Tem lá capítulo por capítulo. Tá? É claro que eu, no lugar de... Tem duas maneiras de a gente usar esse tipo de informação que está na internet. Tá? É ótimo você baixar, imprimir, quando você quer um capítulo, que é uma relação, mas é mau negócio, aviso a vocês, fazer isso para o livro inteiro. Então, vão gastar mais de toner do que comprando a edição da SBN. Então, por essa razão, apesar de estar disponível na internet, ele vai ser republicado. Então, o que a gente fez nesse curso foi tratar dos temas ligados, principalmente, mas não exclusivamente, à primeira série, sob o ponto de vista, tá, de ilustrar, tá, as diversas facetas aí das funções, tá, inspirados na resolução de problemas. Tá? E é exatamente isso, tá, que eu vou fazer hoje no que se refere a funções exponenciais logarítmicas. Quer dizer, eu vou estar muito menos interessado nesse tipo de coisa, tá, e muito mais em a gente pensar juntos a respeito de por que razão funções exponenciais são importantes ao ponto de estarem inseridas na matéria que a gente ensina, né, para os nossos alunos de todas as áreas aí no ensino médio. Tá? Segundo, como é que eu vou utilizar funções exponenciais para resolver problemas? Como é que eu sei que eu devo utilizar funções exponenciais para resolver problemas? O meu sonho aí do que eu gostaria que um aluno que terminasse a primeira série do ensino médio tivesse no seu estudo de funções é uma espécie de uma caixa de ferramentas, né? Ele aprendeu e sabe utilizar funções quadráticas, funções lineares, funções afins, funções exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, aquilo como se fosse uma caixa de ferramentas que ele pudesse usar para resolver situações que aparecessem na frente dele. Então, a gente vai começar aqui com uma dessas situações. Então, eu vou utilizar esse problema, tá, o problema da piscina, tá, para mostrar a vocês que, na prática, tá, quando a gente tem que resolver um problema utilizando matemática, tá, na prática, os problemas vêm, tá, sem um rótulo, olha, para resolver esse problema, use a função tal. Tá, então, vou querer fazer aqui com vocês esse processo, tá, que aparece nessa etapa de modelagem, da gente pegar e escolher dentro dessa caixa de ferramentas aquela que é adequada ao nosso propósito. Então, esse problema eu vou colocar do seguinte modo. Eu tenho aqui uma piscina. Vamos supor que ela tem, por exemplo, 10 mil litros, tá, de capacidade e que ela é alimentada continuamente aqui por uma torneira, tá, que lança água pura aqui nessa piscina, e que esse nível da piscina é mantido porque aqui tem um ladrão, tá, que faz com que essa água, tá, se escoe. Pode ser que ela seja filtrada, volte, tá, mas não importa. Do ponto de vista da piscina, tá, é isso que vai acontecer. Entra água aqui, sai água do outro lado, tá, mantendo sempre esse nível constante. Então, a situação que a gente vai examinar é a seguinte. Suponhamos que, num determinado instante, a gente coloque uma certa quantidade de um material que vai ser diluído aqui na água da piscina. Então, vamos supor que eu coloque, num determinado instante, 1 quilo de cloro, por exemplo, ou um produto qualquer desinfetante. Não sei nem se essa quantidade é uma quantidade razoável. Quem tem piscina em casa e sabe quanto coloca de cloro? Hein, Wagner? Quanto é que... Razoável. Bom.
precisava de muito. Muito bem, mas é para matar todos os mosquitos da dengue, tudo aqui. Muito bem. Então eu coloquei essa quantidade de cloro aqui na piscina, tá? Deixo passar um tempo, tá? Faço uma análise aqui na água da piscina e descubro que um certo tempo depois, então para facilitar apenas a nossa formulação, que 1 hora depois, tá? Eu faça uma verificação, quer dizer, recolha aqui uma certa quantidade de água, faço uma análise aqui desse material, descubro que restam 900 gramas de cloro passadas essa 1 hora. Tá? Então, as perguntas aí que eu quero responder a respeito da situação são as seguintes. Quanto de cloro há na piscina? 2 horas depois da colocação. Meia hora depois da colocação. De modo geral, T horas após a colocação de cloro. Então, esse problema é como o capítulo relativo a funções exponenciais e logarítmicas, tá? É aberto no capítulo 3 do Temas e Problemas. Muito bem. Alguém quer arriscar uma resposta aqui à primeira pergunta? 800. Wagner arriscou 800. Claro, né? Se na primeira hora, tá, se perderam 100 gramas de cloro, na segunda hora também vão se perder 100 gramas de cloro, tá, e, portanto, vai haver 800 gramas de cloro. Razoável? Pois é. Esse tipo de raciocínio, tá, que o Wagner aplicou aqui foi pegar na caixa de ferramentas dele lá. Tá? Ele viu que tinha um parafuso, mas que tal usar um martelo para pregar esse parafuso que tem aqui? Ele pegou a ferramenta mais comum da gente utilizar, tá? Que é o modelo linear, tá? Que é o modelo da regra de 3, que é o modelo da proporcionalidade, tá? E fez a seguinte hipótese, de que em tempos diferentes, tá? A quantidade de cloro que vai se perder vai ser proporcional a esse intervalo de tempo. Tá? Em particular, tá? Em intervalos de tempos iguais, se perde a mesma quantidade de cloro. Então, se eu perdi 100 gramas na primeira hora, também vou perder 100 gramas na segunda hora, 100 gramas na terceira e assim por diante. Ou seja, esse raciocínio é de que o comportamento dessa quantidade de cloro presente aqui é o seguinte: aqui tinha 1.000, aqui tinha 900, então, não é para usar o azul, não? Desse ponto para esse ponto, a perda foi de 100. Então, no próximo intervalo, tá, deve ser 100 de novo. Então, na verdade, eu vou ter esse mesmo triângulo que está aqui, representado nesse próximo intervalo, e eu vou ter esse ponto aqui do meu gráfico. Tá? Note que esse tipo de raciocínio, tá, me leva diretamente ao gráfico dessa situação. Então, se eu estou imaginando, tá, que em intervalos de tempos iguais sempre se perde a mesma quantidade de cloro, então eu estou falando de uma função cujo gráfico é uma linha reta. Então, linha reta, tá, está intimamente relacionado com o fato de eu ter variações que sejam constantes nos diversos intervalos. Quer dizer, o quanto se perde por unidade de tempo é sempre a mesma coisa. Então, essa vai ser uma resposta apropriada para essa situação
se a gente imaginar que esse é um modelo adequado. Será que a quantidade de cloro, tá, que sai dessa piscina por tempo, tá, é constante ao longo de todo o experimento? Isso é razoável ou não é razoável? Qual de vocês já lavou uma panela bem suja assim? Só as mulheres aí, os homens não? O pessoal que tem experiência assim, de lavar uma panela bem suja, tá, sabe que, porque é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo aqui. Tá? Então, a água no início do processo, tá, sai daqui bem preta. Tá? Por quê? Porque a quantidade de impureza que tem aqui na panela, tá, é muito grande, tá? E no início do processo sai muita sujeira, tá? À medida que eu vou colocando água aqui dentro. À medida que a panela, tá, se torne mais limpa, a cor da água que sai daqui muda. Tá? Por que essa cor da água que está saindo daqui muda? Porque por unidade, tá, de volume aqui dessa água, eu vou ter menos sujeira saindo, porque eu tenho menos sujeira presente aqui no total. Concordam que a piscina é a mesma coisa? Tá? Muda aqui um pouco a escala, tá? Muda aqui um pouco os números, muda a quantidade de água que entra e que sai, tá? Mas o processo é fundamentalmente o mesmo. Tá? Ou seja, o que eu estou já na minha análise qualitativa desse fenômeno, tá? Eu percebo que não é razoável eu supor que a quantidade de cloro que está saindo aqui seja sempre a mesma. Porque esse cloro que sai não é reposto. Tá? Ele não sendo reposto, a quantidade de cloro que está presente aqui, diluído nessa água, é cada vez menor. Tá? Portanto, à medida que o tempo corre, menos cloro deve sair por unidade de volume, ou que é a mesma coisa por unidade de tempo, tá? Do que eu tinha no início do processo. Então, respondendo aqui a pergunta aqui do Wagner, ou criticando aqui a resposta que o Wagner deu, vocês acham que a quantidade de cloro que vai estar presente aqui na nossa piscina vai ser igual a 800? Vai ser maior do que 800 ou vai ser menor do que 800? Deve ser um pouquinho maior do que 800. Porque o que eu vou perder na segunda hora de cloro deve ser menos do que eu perdi na primeira hora. Porque na primeira hora tinha mais cloro, a panela estava mais suja. Tá? Na segunda hora tem menos cloro, a panela está mais limpa. Tá? Então a quantidade que se perde aqui, tá, deve ser tal que esse ponto fica um pouco acima do que eu teria no gráfico da reta. Então, qualitativamente, tá, a gente já sabe como é que é o gráfico aqui dessa função. Então, qualitativamente, é uma função cuja taxa de crescimento, tá, ou taxa de decrescimento aqui, vai se tornando menos negativa ao longo do tempo. Então, graficamente, isso se reflete no fato de eu ter uma curva, tá, que vai ter a sua concavidade, tá, para cima. Tá? Vai ser uma curva convexa, na verdade, né? Que a gente chama. Vai ser algo assim. Tá? Note, inclusive, que qualitativamente a gente sabe que nesse modelo, tá, essa curva vai sempre reduzir, tá, mas nunca vai chegar a zero. Porque se você olhar um tempo n qualquer, tá, no tempo seguinte, nunca vai poder ser removida toda a quantidade de cloro. Tá? Bom, isso vai ficar mais claro num minuto, mas a gente já percebe que o tipo de gráfico que eu devo ter, tá, é algo que vai se aproximando de zero, tá, mas sem nunca chegar a ser zero. Então, o modelo linear, tá, que é o modelo
mais simples da gente tratar, tá? E que se aplica de situações, tá? Entre outras coisas, o modelo linear, ele muitas vezes ele é adequado quando você está diante de um intervalo de tempo muito pequeno. Então, se você olha para esse gráfico aqui como um todo, tá? Você vê que o comportamento não é linear. Mas se eu tivesse interessado entre o que vai acontecer entre 3 horas, tá, e 3 horas e 10 minutos, possivelmente eu não perderia muito, tá, em usar um trechinho desse gráfico como se fosse linear. Isso é algo que muitas vezes, tá, você fala, mas é errado usar um modelo linear. Às vezes é errado, mas é aceitável. Tá? Às vezes nos dá a precisão que a gente precisa para uma determinada situação. Tá? Essa é uma das razões pela qual o modelo linear é tão usado. Tá? É muito simples e muitas vezes ele funciona como uma aproximação adequada. Mas voltando aqui à nossa situação, tá? A gente jogou fora uma ferramenta, descobriu que o martelo não é bom para apertar o parafuso, tá? Mas ainda não criou a nova. Tá? Então, como é que eu posso, primeiro, calcular esse valor para t igual a 2, aqui dessa função, tá? Ou, mais geralmente, como é que eu posso achar o valor da função num instante t qualquer? Uma sugestão? Então, o modelo que o Wagner propôs foi, em tempos iguais, tá? A variação da quantidade de cloro é sempre a mesma. E a gente já rejeitou esse modelo. Por enquanto, a gente rejeitou dizendo, não é a mesma não, porque vai ser sempre menor em relação à hora anterior. Tá, isso já é algo importante, já nos permite fazer um estudo qualitativo do fenômeno. Mas agora, um estudo quantitativo. Qual é o fato fundamental que traduz o que está ocorrendo aqui nessa situação? Nessa e em muitas outras, diga-se de passagem. Proporcional à quantidade de cloro que tem. Quanto menos cloro, a taxa de decréscimo é menor. Então, o pessoal aí dos outros estados, a sugestão do colega, tá, do Bruno, é isso? A sugestão do Bruno, tá, é de que o que está de errado no modelo do Wagner é que ele propôs que a variação da quantidade de cloro, tá, num determinado intervalo, tá, fosse sempre a mesma, desde para intervalos iguais. Tá? O que o Bruno está sugerindo é que não, tá? Que a variação na quantidade de cloro deva ser proporcional, tá, ao que existia no início do intervalo. Estão de acordo com isso? Tem a quantidade de cloro em cada instante. Pois é, mas aí o problema, tá, é que eu tenho que examinar aqui o que ocorre nesse intervalo de 1 hora aqui. Tá? Razão é a mesma coisa que o Bruno sugeriu. O Elon quer fazer uma intervenção. Eu queria fazer uma pequena observação. Eu tenho certeza que o Bruno não pensou assim, mas ele falou assim. É um erro muito comum que a gente encontra nas pessoas que não estudam matemática, achar o seguinte, que quanto menos cloro você tem, menos você perde. Aí o passo seguinte, logo é proporcional à quantidade de cloro. Não é? Isso corresponderia a dizer que toda função decrescente é linear. Isso não é verdade. Tá certo? Então, eu queria fazer essa observação só. O ponto do Elon, tá, é que, às vezes, as pessoas extrapolam essa análise qualitativa aqui que a gente fez, de que quando tem menos cloro, tá, a variação vai ser menor, tá, para dizer que ela é proporcional à quantidade de cloro. Isso exige, assim, um argumento a mais. Tá? Isso está correto, tá? Mas a gente precisa... nesse caso aqui está correto, tá? Mas a gente vai precisar de um argumento a mais para se convencer, tá, de que isso descreve apropriadamente o fenômeno. Vocês já perceberam, tá, na conversa que houve entre o Bruno e o
Seu nome? Fabiano. E o Fabiano, tá? Que o Bruno estava falando que ia ser em cada instante, tá? E depois o Fabiano falou que não, que basta a gente olhar a razão entre os instantes correspondentes a 1 hora, 2 horas, tá? E ao início. Tá? E essa é uma dificuldade que a gente tem aqui, nesse problema, tá? E em qualquer outro, tá? Que diga respeito a um fenômeno que ocorre no tempo contínuo. Tá? O que complica um pouco essa situação, tá? É que essa piscina, tá? Ela está recebendo água continuamente, tá? E está jogando esse líquido fora também continuamente. Tá? É muito mais fácil a gente examinar uma situação em que as coisas ocorram de forma discreta. Tá? Mas é claro, tá, que a gente pode usar uma discretização para entender melhor esse fenômeno que aqui está. Tá? Porque esse vai ser o instrumento pelo qual eu espero convencer vocês que o que o Bruno disse, tá, e que o Fabiano disse está correto. Tá, de que é um bom modelo para essa situação a gente adotar que a variação da quantidade de cloro, tá, num determinado intervalo de tempo, tá, é proporcional à quantidade de cloro que tinha no início desse intervalo. Tá? E, para isso, o que a gente vai fazer é discretizar esse processo. Ou seja, vamos substituir, tá, essa piscina, tá, em que a água entra continuamente, tá, e sai continuamente, tá, para uma piscina um pouquinho diferente, tá, um modelo um pouquinho diferente, tá, em que a gente vai imaginar que essa torneira que está aqui, tá, ela funciona, tá, em jatos d'água. Tá? Então, imagina que o que ocorra é que, ao invés dessa água cair continuamente, tá, ela joga um pouquinho d'água, tá? Aí essa água se mistura aqui, tá? Sai um pouquinho, tá? E aí joga mais um pouquinho d'água, se mistura, sai um pouco. Vai dizer, puxa, isso não é bem o que está acontecendo. Bom, não é bem o que está acontecendo, mas como eu posso considerar, tá, intervalos de tempo arbitrariamente pequenos, tá, dá para a gente aceitar, tá, de que essa nossa discretização vai traduzir, tá, esse nosso fenômeno com tanta exatidão quanto a gente queira. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou supor que no lugar dessa torneira, tá, estar ligada o tempo todo, ela é ligada por um determinado instante, tá, que nesse instante uma certa quantidade de água correspondente a todo um intervalo seja jogada na piscina, tá? Aí essa água se mistura com a piscina, tá? E a gente retira essa quantidade para voltar ao volume inicial. Então vamos pensar nisso aqui. Ó. Eu tenho uma piscina, então eu vou trabalhar literalmente, porque é mais fácil aqui da gente observar o que acontece. Tá? Ela tem um volume inicial, tá? V igual a 10.000. Tá? Aí, eu vou injetar uma certa quantidade de água nessa piscina, tá? Que eu vou chamar de Vzinho. Então, o que é Vzinho? Pode ser o correspondente, por exemplo, a uma gota d'água que você coloca na piscina. Tá? Essa quantidade de água que você colocou, exagerando, vai fazer com que a quantidade de água na piscina aumente para V mais Vzinho. Tá? Aí, sai o mesmo volume V e volta a ter o volume inicial. Tá? Como eu posso fazer essa quantidade de água que entra, tá, arbitrariamente pequena, a gente percebe que esse modelo que eu estou propondo aqui, tá, aproxima melhor, tá, o modelo contínuo e, portanto, o que vai ocorrer, tá, aqui nessa nossa situação, tá, vai
nos dá um bom modelo para usar no caso contínuo. Tá? Bom, aqui eu mostrei o que acontece com o líquido. Vamos ver o que acontece com o cloro aqui. Então, vamos supor que nessa situação inicial, tá, a quantidade de cloro fosse C. Tá? Qual é a quantidade de cloro que eu tenho aqui nessa situação? C, porque eu coloquei água pura aqui, tá? Não alterei a quantidade de cloro. Tá? Qual é a quantidade de cloro que eu vou ter aqui? Bom, então a nossa hipótese fundamental, tá, é de que nesse modelo discretizado, tá, o cloro que está presente diluído no volume V vai estar também uniformemente diluído no volume V mais V. Tá? E quando eu, então, retiro um volume Vzinho desse volume total, a quantidade que vai sair aqui vai ser proporcional ao que eu retiro. Então, a quantidade que fica também é proporcional ao que eu retiro. Então, se eu chamar isso aqui de C', tá? O que eu vou ter é essa proporcionalidade. Quantidade inicial C vai estar para V mais V, assim como essa quantidade que restou, C' está para V grande. Conclusão. C' é igual a V sobre V mais V, que multiplica C. Tá? Agora, o que eu estou imaginando é que esse processo todo que está aqui corresponda, tá, a um pequeno intervalo de tempo ΔT. Tá? Então, eu examino intervalo de tempo arbitrariamente pequeno. Tá? Dentro desse intervalo de tempo ΔT entra uma quantidade Vzinho. Tá? Eu vou pedir licença a vocês para trocar um pouquinho aqui essa notação e vou chamar, no lugar de V, eu vou chamar isso aqui de V vezes ΔT. Quer dizer, eu vou usar Vzinho para representar a vazão de água que está ingressando no sistema. Tá? Quanto entra por unidade de tempo. Tá? Isso vai deixar mais claro, tá, que para intervalos de tempos iguais, tá, esse número vai ser uma constante. Então, entra V mais ΔT, aqui também é V mais V ΔT, o que sai é V ΔT, isso aqui é V ΔT, isso aqui é V ΔT. O que é constante aqui nessa expressão? Tudo. Porque V grande é o volume da piscina que é mantido sempre constante. Tá? V pequeno é a vazão de água que entra. Quer dizer, quanto de água entra por unidade de tempo que eu estou supondo que é constante. E ΔT, eu vou tomar sempre intervalos de mesmo comprimento. Então, qual é o fato fundamental a respeito deste modelo? Que descreve essa situação, tá? E, como eu disse, tá, vai descrever muitas outras situações de interesse da matemática. Em intervalos de tempo iguais, a quantidade de cloro na piscina então, no modelo linear, tá? O que eu tinha aqui era isso. Decresce pela mesma constante, quer dizer, diminui, tá, pela mesma constante. Não vou colocar nem decresce, vou colocar diminui. Diminui? Não, deixa decresce mesmo, tanto faz. O que eu estou dizendo, quer dizer, antes, a palavra não é melhor. Talvez tenha uma palavra melhor. Oi, em intervalos de tempos iguais, a quantidade de cloro sofre decréscimos iguais.
Você está falando no modelo linear ou no modelo novo? No modelo linear. Sim, então esse que não é verdadeiro. não é verdadeiro. Tá. Tá, então o decresce aqui, que eu risquei, tá, diz respeito à diferença entre os valores ser sempre o mesmo. Tá? O que nós fizemos aqui foi rejeitar, tá, esse modelo, tá, e substituir por esse outro, onde, no lugar dos decréscimos serem sempre os mesmos, que conduziria a linha reta, o que ocorre é que essa quantidade é sempre multiplicada, tá, pela mesma constante que nós estamos identificando para o intervalo ΔT, que tem a ver com a razão entre o volume de água que a piscina tem e o volume de água que ingressa nesse intervalo. Tá? Isso, quer dizer, só o fato da gente perceber, tá, essa lei, todos estão de acordo aqui com essa lei? Permite agora a gente resolver as questões que foram colocadas. Tá? Então, se você percebe, tá, adota esse modelo que está aqui como um modelo adequado, tá, para resolver o nosso problema, tá, e a razão pela qual ele é adequado é que se você considerar um intervalo de tempo grande como uma sucessão de intervalos de tempo pequenos, em cada intervalo de tempo ele vai ser multiplicado pelo mesmo número. Tá? Então, se eu pegar um intervalo de tempo maior, essa constante multiplicativa vai ser a mesma para dois intervalos de mesmo comprimento. Tá? Então, essa, tá, é a propriedade que descreve esse tipo de fenômeno. Vamos, então, fazer a parte quantitativa que o programa pediu. Será que dá para a gente calcular qual vai ser a quantidade de cloro, então, 2 horas depois dele ter sido colocado aqui? O Wagner tinha falado antes, 800, a gente está rejeitando essa resposta. Qual a resposta que a gente daria agora, então? Hein? Então, o fato fundamental é que, antes, a gente tinha usado esse modelo, né? Reduziu 100, vai reduzir 100 de novo. O que a gente está percebendo é que não é isso que é adequado para essa situação. O que é adequado para essa situação é que aqui a quantidade foi multiplicada por quanto? De 1.000 para 900, qual foi a constante multiplicativa que representa essa variação? 0,9. Então, de 1 hora para 2 horas, o que deve ocorrer com essa quantidade de cloro? Também ser multiplicada por 0,9. Tá? Então, já sabemos a resposta aqui da parte A. Então, a resposta aqui da parte A, quanto de cloro vai haver na piscina após 2 horas? Então, a resposta do A. Então, vamos chamar essa quantidade, tá, de C de 2. Tá? Então, C representando cloro, C de T no instante T. Então, C de 2, tá, vai ser a quantidade inicial 1.000. 10. Não, 1.000 gramas. 1.000 mesmo. De cloro. Vezes o fator multiplicativo 0,9 da primeira hora. Tá? Vezes o fator multiplicativo 0,9 da segunda hora. Tá? Que vai me dar 810 gramas. Então, de fato, um pouco acima do que o Wagner tinha chutado lá no início. Tá? Na verdade, é claro que a gente resolveu o problema, não foi somente para a quantidade de cloro que tem ao final da segunda hora. Né? A partir do momento que a gente percebe, tá, que a quantidade é sempre multiplicada pelo mesmo número, a gente pode resolver já a determinação do valor de C de N para todo
número natural n, né? Então, se n for um número inteiro positivo, esse raciocínio que a gente fez aqui para 2 horas se estende para as demais horas. Então, quando eu chegar a 3 horas, isso aqui vai estar multiplicado, tá, por 0,9 3 vezes. Então, vai ser 0,9 ao cubo. Tá? E o modo geral, o que vai ser C de n? É 1000. E esse 1000, tá, é a quantidade de cloro, tá, que tem no instante 0, multiplicada por 0,9 elevado a n. Tá? Isso aqui é a expressão de quê? Progressão geométrica ou de uma função exponencial? Eu espero que todos vocês já tenham notado que, na verdade, tá, esses dois objetos, quer dizer, progressões geométricas, tá, e funções exponenciais, são apenas duas visões para a mesma coisa. Tá? Uma é a visão discreta, outra é uma visão contínua. Mas toda função exponencial, possivelmente multiplicada por uma constante, dá origem a progressões geométricas quando a gente considera pontos igualmente equidistantes. Tá? E, por outro lado, toda progressão geométrica representa exatamente uma função exponencial multiplicada por uma constante calculada nos seus valores inteiros. Oi. Nesse momento, a gente escolheu 1 hora como referência. Observamos. Esse modelo linear, se em 1 hora eu multipliquei por 0,9, na próxima hora eu pego o valor no final da primeira hora e multiplico por 0,9. Isso. Esse é o modelo. Isso. Agora, vamos supor que uma outra pessoa, eu não quero pegar intervalo de 1 hora. Isso. Eu quero pegar um intervalo no meu modelo de 30 minutos, ou meia hora. Será que vai cair 0,9 ou vai cair por um outro valor? Ou seja, se eu for diminuindo cada vez mais isso, eu vou chegar... É sempre 0,9? Eu sempre pego 9, se eu pegar menos. Eu vou ter, talvez, um valor diferente para multiplicar esse valor. 0,8, não sei. A pergunta do colega, para o pessoal dos outros estados aí que não ouviu, é o seguinte, no caso aqui, tá, eu fiz a minha análise aqui da quantidade de cloro que havia na piscina 1 hora depois. Tá? Suponhamos que eu tivesse feito essa análise 2 horas depois. Tá? Como é que o número que vai descrever essa outra situação se relaciona com o número original? Tá? Pelo menos foi isso que eu entendi da sua pergunta. A gente vai responder, vai começar a responder a essa pergunta aqui no item B. Tá? Porque no item B, justamente, eu peço isso. Tá? Se no lugar de eu ter feito, eu fiz a amostragem com 1 hora, mas na verdade, tá, eu preciso saber quanto de cloro vai ter de meia e meia hora. Tá? Eu fiz na primeira hora, mas puxa, mas eu bobeei, tá? Porque na verdade eu queria saber, tá, quanto é que de cloro que vai ter na primeira meia hora. Tá? Para calcular, por exemplo, quanto de cloro vai haver 2 horas e meia depois. Então, como é que eu faço para chegar a esse instante? Então, sugestões? Como é que eu descubro a quantidade de cloro que vai haver meia hora depois de aplicada essa quantidade? O Wagner, precipitadamente, diria 950. É mais ou menos? O que vocês acham, hein? Vai ser mais ou menos? Aqui, o Wagner disse 800, tá? E era, na verdade, um pouco a mais do que 800. Aqui ele chutou 950. É um pouco mais ou um pouco menos que 950? Qualitativamente, a gente já sabe que deve ser um pouco menos que 950. Por quê? Porque se ao longo dessa hora inteira se perderam 100, na primeira meia hora é que se perdeu mais do que na segunda, porque na primeira meia hora tinha mais cloro. Então, na primeira meia hora tem que ter se perdido um pouco mais de 50, na segunda meia hora um pouco menos que 50. Qualitativamente, a gente já sabe que vai ser um pouco abaixo aí de 950. Tá? Quanto abaixo? 948,6. Como é que a gente chega a esse número?
0,9 elevado a meio, por quê? Não, porque o que você está falando é, já que é C de N aqui, tá? E eu estou perguntando quanto é que é C de meio, vamos fazer N igual a meio e ficar contentes com isso. Isso é meio problemático, tá? E reflete... Tá certa a sua resposta, tá? Antes de mais nada, tá? Mas não é muito legítimo, tá? A gente resolver o problema, tá? Para N natural, e aqui todos nós estamos convencidos de que para N natural a resposta é essa, e aí automaticamente, tá? Assumir que no instante N igual a 0,47, tá? Basta eu substituir N por 0,47 aqui, tá? Isso está certo, mas necessita uma justificativa. Aquele texto que você escreveu ali é uma lei geral, não particularizada. Então você está fazendo raiz quadrada de 0,9. Como é que eu chego lá? Não, é por aí, tá? Mas o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Eu não sei, tá? Qual é essa quantidade que está presente aqui nesse instante, tá? Mas vamos usar, como você disse, a nossa lei geral. Então, o que é a lei geral? A lei geral é que em intervalos de tempo, tá, de mesmo comprimento, eu devo ter o mesmo fator multiplicativo afetando essa quantidade. Então, eu não sei quanto tem aqui, mas sei que se aqui a quantidade foi multiplicada por uma certa constante K, então, daqui para aqui, vai ser multiplicada por uma constante K também. Tá? E agora sim, eu sei que no final das contas, ao passar do instante 0 para o instante 1, tá? Foi multiplicado no total por quanto? Por 0,9. Então a relação que eu tenho é que K, então para responder aqui a pergunta B, K vezes K tem que ser igual a 0,9. Tá? Portanto, realmente, o K é raiz de 0,9 ou (0,9 elevado ao meio. Na verdade, tá, o que a gente está fazendo aqui, tá, é explicando por que essa notação, tá, é uma notação boa. Tá? Porque o que ocorre é que a notação de expoente fracionário, tá, faz com que a gente, de fato, possa pegar essa expressão formal que a gente encontrou aqui para N natural, tá, e, sem grandes cerimônias, tá, fazer essa substituição. Isso mostra quão feliz, tá, é a notação de a gente escrever radicais como expoente fracionário. Tá? Então, é raiz de 9, raiz de 0,9, ou é 0,9 elevado ao meio, porque isso está de acordo, tá, com a nossa lei de que em cada intervalo de tempo isso vai ser multiplicado pela mesma quantidade. Isso permite, então, que a gente agora, tá, possa, da mesma maneira, tá, como nós escrevemos que C de N, tá, é 1000 vezes 0,9 elevado a N, para N natural, tá, nós agora já sabemos calcular a quantidade de cloro que vai ter na piscina em qualquer intervalo de tempo, em qualquer instante, que possa ser expresso como um número racional. Tá? Todo mundo sabe o que é um número racional, né? Números racionais. Então, aqui está o instante 0. A gente vai poder agora já responder a parte C por um número racional. Tá? O que é um número racional? É um número que possa ser escrito na forma P sobre Q, tá? Onde onde P e Q são números inteiros. Tá? Por que eu posso calcular qual é a quantidade de cloro que tem nesse instante P sobre Q? Porque, olha só, vamos pegar o denominador, tá, dessa fração, que é Q.
Então, para fixar as ideias aqui, tá? Vamos raciocinar num caso concreto, tá? Vamos pensar em 8 terços, tá? Digamos que eu quisesse saber qual é a quantidade de cloro que fosse existir no instante 8 terços, tá? Então, esse denominador é 3. Então, o que eu faria seria pegar a fração 1 sobre Q, que nesse caso é 1 terço, tá? E observar que a quantidade de cloro que vai estar presente no instante P sobre Q, tá? Primeira coisa, ela vai ser o resultado, tá, de eu pegar o fator multiplicativo correspondente a 1 terço, tá, e aplicá-lo 8 vezes. Tá? Porque eu tenho 8 intervalinhos como esse, em que esse fator de multiplicação é o mesmo. Tá? Então, observa que C de P sobre Q, tá, pode ser escrito do seguinte modo. Ele vai ser o que eu tinha no instante inicial, tá, que é C de 0, vezes o K correspondente, tá, a 1 sobre Q. Então, esse 1 terço aqui está representando 1 sobre Q. Elevado, tá, a P. Tá? E qual é o K correspondente a 1 sobre Q? Vale o mesmo raciocínio anterior. Se eu aplico esse K vezes K, vezes K, no caso aqui, 3 vezes, tá? No caso geral, Q vezes, isso aqui tem que ser igual a 0,9. Certo? Então, raciocinando aqui com 1 terço, tá? Qual é esse valor de K? Ele tem que ser tal que ele, multiplicado por ele, forneça quanto foi de variação no intervalo de 0 a 1, tá? Que é 0,9. Então, esse K é raiz quésima de 0,9, e tudo isso deve ser elevado a P. Tá? Então, essa é a resposta para um instante T racional. Tá? E aí, outra vez, vem então a conveniência da notação. Tá? Isso nos leva de que se eu tenho um número não, não é isso não. Se eu tenho um número que é dessa forma aqui, eu vou introduzir a notação A elevado a P sobre Q. Então, a razão pelo qual, tá, é uma boa ideia, tá, a gente representar A por A elevado a P sobre Q, tá, algo que é escrito como raiz quésima de A elevado a P, tá, é que isso faz com que a gente tenha uma notação única, tá, funcionando para expoentes inteiros ou expoentes fracionários. Oi. Paulo, é o seguinte, será que eu estou pensando na abordagem do exemplo que você deu da panela, nós aplicamos a função exponencial na modelagem matemática, né? E será que nesse tipo de abordagem do aluno, nesse tipo de exemplo, na pergunta dele, por exemplo, você vai enxaguar uma roupa, por exemplo, né?
perguntar em que hora isso vai acontecer? Ué, mas a roupa vai ter um pouco de sujeira, a panela vai estar completamente limpa. Como nessa situação, uma abordagem desse tipo com o aluno, não é o que a gente... Não, diz a verdade, tá? Qual é a verdade? Primeiro, todo modelo matemático, tá, ele tem uma faixa de aplicação, tá? Se você for levar essa discussão, tá, aos últimos pontos, tá, você vai ter que dizer, então, mas na verdade esse modelo contínuo não é apropriado porque a matéria no universo não é uma coisa contínua, é uma coisa discreta, tem átomos lá. Quando tiver um átomo ali, é a mesma coisa que se fosse zero. Então, todo modelo tem seus limites. Tá? O que esse modelo está dizendo é que se você for proceder aqui na sua piscina, tá? Colocando água, tá? E observar isso aqui dentro de um tempo razoável, tá? Isso vai sempre ter uma quantidade residual de cloro, sim. Tá? Para todas as finalidades práticas, quando essa quantidade de cloro se reduzir abaixo de um certo valor, tá? Para todas as finalidades práticas, ela vai poder ser desprezível, poder ser considerada zero. Mas dentro do nosso modelo matemático, ele sempre deixa uma quantidade de cloro presente aqui. Então, a conclusão, tá? A que a gente chegou até esse momento é que C de T pode ser escrito, tá, na forma 1000 vezes 0,9 elevado a T para todo T maior ou igual a zero racional. Tá? E nós estamos muito próximos, então, da nossa conceituação do que é, tá, uma função exponencial. Só está faltando aqui, tá, do ponto de vista técnico, a gente dizer o que acontece para valores irracionais de t. Tá? O que acontece para valores irracionais de t? O que ocorre é que no momento em que a gente define uma função, tá, que seja crescente, tá, para todos os valores racionais de t, os valores dessa função nos pontos irracionais, tá, ela está definida por argumentos de continuidade. Tá? Isso está feito no livro A Matemática do Ensino Médio, volume 1, tá, onde tem enunciado, tá, e demonstrado o seguinte teorema. Então, seja f uma função real, monótona, isso quer dizer que ela é decrescente. Vamos colocar crescente, estritamente crescente ou decrescente. Suponhamos que para cada h, a razão f de x mais h sobre f de x depende só de h. Mas não de x. Que é exatamente o que a gente está dizendo aqui. Quer dizer, quando eu pego um ponto x, tá? Considero um intervalo h e vou até o ponto x mais h, tá? O que está presente nesse nosso modelo é que qualquer que seja a posição em que esse x esteja, tá?
aquilo pelo qual eu vou multiplicar o valor de f nesse ponto, tá, é sempre a mesma quantidade. Tá? Então, a razão f de x mais h sobre f de x depende de h, mas nunca depende de x. Para cada h eu tenho uma razão diferente. Se o intervalo for de 2 horas, voltando à sua pergunta, essa razão vai ser outra. Tá? E a maneira como essas razões estão relacionadas é exponencialmente. Tá? Um intervalo que tem o dobro do comprimento, tá, vai ter o quadrado da razão. O intervalo que tem a metade do comprimento, essa razão vai ser a raiz quadrada do original. Então, para cada comprimento de intervalo, eu tenho uma razão. Mas uma vez especificado esse comprimento, essa razão é sempre a mesma, não depende do ponto inicial. Tá? Então, toda vez, tá, que você tem uma situação em que isso aqui seja um modelo razoável, tá? Então, essa função f é da forma f de x. Essa função f aqui, eu devia ter falado que é uma função de R+, em R, na maior parte dos casos, é o que nos interessa. Tá? Então, é da forma f de x igual a vezes b elevado a x. Tá? Toda vez, tá, que você tem uma situação em que essa razão, tá, é constante, dependendo apenas de h, e constante variando x, tá, o modelo de função que a gente tem é de uma função que não é exatamente uma função exponencial, que a gente está normalmente acostumado a chamar de função exponencial, simplesmente o b grande elevado a x. Tá? Nesse tipo de função, eu tenho uma constante vezes uma função exponencial. Então, esse tipo de modelo funciona como uma ferramenta, tá, que devia fazer tanto parte da nossa caixa de ferramentas quanto a função afim, tá, quanto a função no qual a gente pensa, como Wagner logo pensou, do crescimento linear. Porque muitas vezes essa, tá, é a lei que governa o nosso fenômeno. Será que vocês poderiam me dar alguns exemplos de situações que são naturalmente modeladas como função exponencial? E vejam bem, não adianta você dizer coisas que você sabe de cor, porque eu vou perguntar por que é. Tá? Você então vai ter que ter a explicação de que, porque se eu considerar intervalos de mesmo comprimento, eu sempre tenho esse valor multiplicado pela mesma quantidade. Tá? Então, qual é o exemplo que você ia dar? Por exemplo, radioatividade, excelente exemplo. Tá? Essa é uma oportunidade, inclusive multidisciplinar, tá, da gente utilizar a matemática para uma matéria correlata, que é a química. Só que, da maneira como normalmente é feito, tá, simplesmente se informa ao aluno que a lei de decaimento radioativo é uma lei exponencial. Nem os livros de química explicam, nem o professor de matemática explica. Tá? Então, a pergunta para vocês é por que é razoável a gente adotar um modelo como esse para decaimento radioativo? Por que a lei de decaimento radioativo deve ser uma lei exponencial? Por quê? A probabilidade da emissão de uma partícula é proporcional à quantidade da amostra. O que o colega está colocando é em termos de probabilidade, tá? E é muito próximo realmente do que acontece. A explicação está muito boa. Tá? Pensa aqui que você tem uma massa de material radioativo. Então, o que é um material radioativo? É um material onde existem nele alguns átomos que estão presentes nesse material. Então, por exemplo, você tem uma massa de urânio, tá? Dentro dessa massa de urânio, você tem vários isótopos presentes. Tá? Então, isótopos de um material são átomos que têm o mesmo número atômico, quer dizer, tem mesmo número de prótons e elétrons, mas tem números diferentes de nêutrons. Tá? E alguns desses isótopos são instáveis, são radioativos. Isto é, eles têm nêutrons demais lá no núcleo, tá? E tendem a se desintegrar, emitindo partículas, em geral se transformando em outros materiais.
Tá? Então, esses átomos que estão aqui, é como se eles tivessem um reloginho próprio lá e que a cada instante jogasse uma moedinha para o alto. Será que agora vamos desintegrar ou não? Tá? Então, eles têm uma certa probabilidade, tá, de se desintegrar em cada intervalo de tempo. Então, se eu olho, tá, para um determinado intervalo de tempo, a quantidade de átomos que efetivamente se desintegram, tá, vai ser proporcional à quantidade de átomos que eu tenho presente na minha amostra. Então, se eu tenho aqui uma amostra que tem, digamos, 10 átomos radioativos. Nessa aqui eu tenho 5, tá? E olho para um certo intervalo de tempo, ΔT, o que vai acontecer? Essa amostra que tem aqui vai ter o dobro, tá, de átomos se desintegrando em relação a essa. Ou seja, o número de átomos que efetivamente se desintegram, tá, é proporcional ao número de átomos radioativos que eu tenho no início do processo. Tá? Então, está valendo o nosso modelo fundamental. Tá? Quando eu considero intervalos de tempo de mesmo comprimento, tá? O que ocorre é que a quantidade de átomos que se desintegram deve ser proporcional ao número de átomos radioativos que eu tenho no início do intervalo. Logo, a massa, que é o modelo, tá, é para a massa de todos esses átomos radioativos. Tá? Então, a massa total do elemento radioativo deve ser igual à massa que eu tinha no início do processo. Tá? Porque, observem que esse A aqui dessa função, tá, é o f de 0, multiplicado por uma certa constante B elevado a t. Tá? Só para encerrar, mais algum outro exemplo aqui? Nesse seu exemplo, você acabou de falar na meia-vida. Repararam que ele usou 10 e 5, isso é que quer dizer o intervalo de tempo em que isso aconteceu, que se chama meia-vida do material. Boa lembrança. Um dos exemplos, inclusive, que vocês têm aqui no livro Temas e Problemas, é esse nome meia-vida, aplicado a contextos diferentes da química. Meia-vida não se aplica somente à química. Toda vez que você tem um modelo que funcione como modelo exponencial, uma forma de ver quão rapidamente está havendo essa variação é dando esse tempo no qual a quantidade se reduz exatamente à metade. Tá? Na sessão de exercícios de hoje, tá? E na aula aí da próxima vez, a gente vai trabalhar com outros exemplos envolvendo função exponencial. Vou ficar por aqui. Os exercícios que a gente vai fazer são do livro Temas e Problemas, tá? Você não vai estar aí à tarde? Eu vou estar no ímpar, mas não vou estar aqui. Na sala? Bom, deixa esse livro comigo, então, para conferir a resposta. Claro. Pessoal... Os outros estados confirmar que os exercícios são 1, 3 e 4 do livro Temas e Problemas. Para hoje Esses sobraram.